Eu estou aqui com aquela ceninha padrão que vem, né, que a gente já tinha falado, que vem aqui com uma luz, vem aqui com uma câmera, vem aqui com o cubo no meio. A luz e a câmera eu vou deletar, vou deixar só o cubinho aqui mesmo. Bom, rapidamente eu vou falar sobre algumas coisinhas de interface para a gente continuar dominando ela um pouquinho mais. Então, lembrando, para a gente rotacionar aqui o nosso ponto de vista ao redor do objeto, lembrando que eu não estou rotacionando o objeto, não estou rodando o cubo, estou rodando meu ponto de vista em relação a esse cubo, né? Eu estou usando aqui o botão do scroll do mouse e para poder movimentar o meu ponto de vista da câmera, eu estou segurando o Shift e usando também o scroll do mouse, e zoom in e zoom out, é o próprio scroll também rodando para frente, para cima ou para baixo, né? Então, todo o meu domínio aqui de interface é baseado no scroll. Isso a gente tinha falado na aula passada, eu estou só recapitulando. A gente tem algumas ferramentas aqui do lado, a gente também falou sobre elas. Se a gente quiser, por algum motivo ou por algum momento, remover essas ferramentas aqui do lado, eu posso apertar o botão T no teclado, tá? Então, T de tatu, ou T de tool, né, de ferramenta em inglês, e eu consigo tirar ou botar essas ferramentas. Outra coisa que eu posso fazer, enquanto eu estou acostumando com as ferramentas, se eu vier com o mouse e colocar ele bem aqui entre a ferramenta e a própria viewport, nesse momento que o mouse vira aqui uma seta para cada lado, e puxar, eu posso deixar assim vendo o nome da ferramenta, né? Então, de repente, no primeiro momento que a gente não está exatamente acostumado com o que cada ferramenta faz, pode ser legal, né? Pode ser interessante para a gente acostumar com os nomes. Aqui do lado, esse menu aqui, que a gente também tem mais detalhes do próprio objeto que a gente está trabalhando, né, com localização, rotação, escala, as dimensões e algumas outras coisas aqui que a gente ainda vai falar. Aliás, deixa eu ligar isso daqui. Isso daqui é um addon chamado Screencast, ele não é padrão. Addon são tipo plugins, né, do Blender. Eu esqueci que eu tinha isso aqui instalado. Mas basicamente ele vai ficar jogando aqui a tecla que eu estou apertando para vocês. Vai ficar mais visual aqui a aula. Mas então, para poder trazer e tirar esse menu, eu estou usando a tecla N do teclado. Então, com N eu tenho acesso, aqui tem os transforms, tem várias coisas, né, que nem eu estava dizendo. Se por algum motivo eu quiser maximizar aqui essa viewport, ver só ela, porque eu quero ver alguma coisa com muito detalhe, e naquele momento eu não estou interessado em ter um monte de painel, um monte de coisa assim dividindo a minha interface, eu posso apertar Ctrl barra de espaço. Ctrl barra de espaço entra nesse Expert Mode, né? Então ele meio que maximiza aquela janela para mim, e aí eu posso operar ali com bastante detalhe, depois eu aperto Ctrl espaço de novo e recuo aqui para onde eu tinha aqui, né, as minhas coleções, onde eu tenho aqui o acesso aos menus principais que eu tenho aqui, né, tipo o menu de modifier que a gente vai ver, menu de render e tudo mais. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, aqui eu consigo, se por algum motivo eu estou com uma cena já cheia de objetos, né, uma cena já muito construída, você que no caso tem uma cidade, né, Guilherme, que você pode já ter criado uma série de luzes, uma série de coisas, né, aqui você tem como fazer um filtro de visibilidade de objetos. Então, se por algum motivo você quiser esconder todos os objetos que você tem em cena e poder focar só nas luzes, aqui por esse filtro você tem como determinar as categorias de objeto que são visíveis ou que são selecionáveis. Então, por exemplo, se eu esconder aqui mesh, né, que é malha, todos os objetos que são de geometria, eles somem aqui para mim. Eles não foram deletados, eles só foram escondidos. Então, eu tenho mais acesso aqui, se eu tiver que pegar, de repente, luzes ou câmeras, né, ou textos, cabelos, sei lá, ou objetos de outras naturezas. Então, é importante saber que existe também esse tipo de filtro, quando a gente está trabalhando com cenas pesadas. Eu falei um pouco aqui na aula passada, se eu não me engano, sobre esses viewport shadings, mas tem aqui dois menus que também são bons a gente conhecer. Primeiro, esse menu de overlays, que está aqui do lado. Os overlays é muito comum
eu recebi muito já esse tipo de dúvida dando aula de Blender, a pessoa sem querer desligar isso aqui, e aí fica desesperada. Poxa, professor, minha interface sumiu aqui, eu não consigo ver exatamente o grid sumiu, os menus, os botões do mouse sumiram, tudo meio que sumiu, não estou conseguindo manipular minha cena. É porque desligou aqui os overlays. Né? Os overlays são opções que a gente tem que vão sobrepor aqui a nossa visualização para tornar aqui a nossa experiência mais agradável. E para configurar quais são esses overlays que a gente está vendo, tem aqui uma setinha para baixo, né, que a gente pode colocar aqui para maximizar e para ter acesso. Então, por exemplo, eu posso ligar e desligar aqui o chão, né, ou visualização de chão, para poder tornar minha cena mais limpa por algum motivo. Eu posso ligar ou desligar aqui os grids, né? Quer dizer, na verdade, os eixos. Se eu quiser desligar aqui o eixo de X ou o eixo de Y, né? Que são essas linhas que estão aí em verde, em vermelho. Ou ligar aqui a linha do eixo de Z para também ficar na minha tela. Eu não vejo porquê. Se eu quiser trocar aqui a escala do meu grid, eu posso trocar. Então, onde eu termino de configurar aqui a minha interface. O que eu acho que mais interessante a gente saber onde está, né, que tem aqui em primeiro momento, é a opção de ligar aqui o wireframe. Então, quando eu ligo o wireframe aqui dentro de Viewport Overlays, eu consigo ver as linhas, né, que fazem o meu objeto. Com o cubo não é tão legal, mas deixa eu colocar aqui, lembrando Shift A para adicionar meshes, né, tem aqui em Mesh, colocar a Suzane. Se eu estou com os wireframes ligados, eu consigo ver, ter a visualização das linhas que compõem as faces desse objeto. Se eu quiser desligar, venho aqui e desligo. Então, isso aqui é importante saber onde está. Também posso controlar aqui a opacidade disso, a quantidade, né? Então, tornar isso aqui um pouco mais customizado. Isso daí, enquanto a gente está modelando, ajuda muito, né? A gente ter a noção do como os objetos são de fato compostos, né? Até porque esse objeto agora, do jeito que está, ele até está. Deixa eu desligar aqui o wireframe. Eu até consigo ver os polígonos dele como são, porque ele está com o que a gente chama de shade flat, né? Ele não está fazendo aqui um cálculo de suavização da tonalidade de um polígono para o outro. Então eu consigo ter uma noção bem clara da segmentação dele. Mas se eu clicar com o botão da direita e trocar ele aqui para fazer um shade smooth, olha o que acontece. Eu perco essa noção de onde começa um polígono e termina outro. Ele começa meio que a fazer uma transição suave de cor de um polígono para o outro, até para eu ter uma noção de continuidade maior. Então, aí para eu conseguir ver, eu posso recuperar aqui, né, os wireframes, eu consigo ter noção do que está acontecendo. Mas eu vou deixar com shade flat mesmo por enquanto, esse objeto. Shade flat. Aqui eu tenho essa opção chamada de X-Ray Mode, né, ou modo raio-x. O que ela faz? Ela torna o meu objeto semi-transparente, o que facilita para eu fazer a modelagem e, ao mesmo tempo, ver uma referência que está atrás, né, para poder seguir alguma coisa. Então, possibilita que isso aconteça. É bom dominar, bom saber aonde que está. O atalho para essa ferramenta é Alt-Z. Aqui comigo, esse shortcut não funciona porque o Alt-Z no meu Windows ele está jogando aqui para um atalho da NVIDIA, da minha placa de vídeo, que está sobrepondo o atalho do próprio Blender. Então, como eu não sei tirar isso, eu fico vindo aqui na caixinha para clicar. Mas no computador de vocês deve funcionar o atalho Alt-Z para ligar ou desligar aqui o modo raio-x. Então, beleza. Deixa eu tirar aqui essa Suzane, voltar aqui e vou botar um cubo de novo aqui na cena. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, para poder trocar aqui as funcionalidades desse objeto, trocar a forma, trocar o que está acontecendo de forma procedural. Então, a gente vai conhecer agora a galeria de modificadores. Com o objeto selecionado, eu venho aqui para essa ferramenta, nessa chave de boca, está aqui Modifier Properties. Tem uma lista em branco aqui. Se eu clico, eu tenho acesso aqui a uma lista com várias formas diferentes de modificar esse objeto, cada uma com uma função específica. Não é nossa função aqui agora, nesse curso, nem ninguém precisa conhecer todos, saber exatamente todos que estão acontecendo, até porque
alguns são redundantes, outros têm uso muito específico para alguma coisa, mas pelo menos, de forma geral, a gente já é bom a gente conhecer alguma coisinha, né? Então, a gente tem aí essas operações todas que atuam de forma não destrutiva, tá? Então, quando a gente está trabalhando via modificadores, é bom a gente lembrar que eles atuam de forma não destrutiva. Então, por não destrutiva, o que a gente compreende? São alterações que a gente não se compromete quando a gente faz. Alterações que a gente pode ligar ou desligar e que a gente sempre vai ter algum parâmetro que está que continua controlando o que aquele modificador está fazendo, que a gente pode depois mexer, animar ou continuar trabalhando. Tem alguns aqui que são muito legais da gente conhecer. Só que até antes de entrar, é bom falar aqui de mais um conceito, né, que é o conceito de subdivisão. Eu vou colocar aqui um modificador chamado de Simple Deform, tá? Então ele está aqui na galeria de forms. Ele se chama Simple Deform. O que ele tem aqui? Ele tem 4 formas primárias de distorcer esse objeto, tá? Então ele pode rodar um objeto, meio que torcer, ele pode dobrar, ele pode afinar ou ele pode esticar. E eu tenho fatores aqui, né, para dizer o quanto que essa operação está acontecendo e em qual eixo. Só que agora, da forma como está, por mais que eu tente dobrar um objeto, meio que até consigo ver ele tendo alguma atuação, mas essa dobra não está ficando exatamente suave. Tá? Por que está acontecendo isso? É porque esse objeto não está segmentado. Por ele não estar segmentado, significa que a geometria dele, né, a malha dele, ou para usar a terminologia correta, a topologia dele, não tem suporte para que o objeto tenha aquela deformação. Em 3D isso é muito importante, a gente garantir que os nossos objetos tenham a quantidade, né, de malha, de vértices, de arestas suficientes para poder realizar o que a gente quer que aquele objeto realize. Quase como se fosse uma resolução de uma imagem ou de um vídeo, né, que a gente às vezes quer fazer uma determinada atuação ou quer ter acesso a um nível de detalhe, e se a gente não tem uma resolução suficiente, a gente não consegue. É mais ou menos a mesma coisa. Então, como que a gente pode controlar aqui essa segmentação? A forma mais rápida e mais fácil, né, não é a melhor, é utilizar aqui um próprio modificador que consiga subdividir essa malha para mim. Então, eu posso colocar aqui na lista um modificador chamado de Subdivision Surface. Entra. O que esse modificador faz é pegar cada face do meu objeto e dividir em 4 novas faces. Então, cada face daquele cubo que eu tinha virou 4 faces, e eu posso aumentar quantas vezes ele está fazendo esse cálculo. Então, aqui com um level, uma face virou 4 faces. Se eu colocar aqui mais um level, ele vai pegar cada face daquelas novas faces, vai transformar em 4 faces novamente, e assim sucessivamente. Então, ele vai crescendo aqui a quantidade de faces numa progressão geométrica, né? Então, muito cuidado para não chegar aqui e ir aumentando esse número aqui sem critério, porque é um grande travador de máquina. E ao fazer isso, ele pode fazer um cálculo onde ele tente já suavizar um pouco o formato do objeto, arredondando, que é esse modo de atuação aqui chamado de Catmull-Clark. Ou se eu trocar aqui para simples, né? Na verdade, eu consigo ter esse tipo de atuação. Eu já estou aqui com o wireframe ligado. Deixa eu ligar aqui o raio-x, que eu acho que vai ficar mais visível. Não. Quando eu estou no modo Simple, ele faz essa atuação, mas ele não tenta suavizar, ele só acrescenta mais malha. Então, eu vou deixar ele aqui com os 3 modos de subdivisão, só para a gente poder ter um objeto um pouco mais subdividido e poder ver depois outros modificadores tendo atuação aqui em cima desse objeto. Sim, é possível, tá? Eu posso editar o resultado de um modificador, editar manualmente, inclusive, o resultado de um modificador, assim como eu posso fazer, fazendo um paralelo com programas de edição, com programas de tipo um efeito de After Effects, alguma coisa, eu posso meio que achatar aquele efeito
para ele deixar de ser um efeito, né, deixar de ser um modificador, e o resultado dele acabar assumido naquela malha, né? Ele fica de fato aplicado naquela malha. Eu perco a possibilidade dele ser procedural, né, dele ser aqui uma coisa que eu posso ligar ou desligar, né, dele ser não destrutivo, mas eu ganho também algumas outras coisas que eu posso fazer por cima disso. Mas assim, o que é legal dos modificadores? Eu não preciso colocar um só. Como ele funciona parecido assim com efeitos de programas de composição de vídeo, eu posso somar, né, e ir colocando modificador em cima de modificador, em cima de modificador, para de repente compor aqui um resultado um pouco mais complexo. Então aqui, colocando esse modificador que eu coloquei agora, de Subdivision Surface, se eu coloco o modificador aqui de Simple Deform de novo, olha como ele já trocou aqui o resultado para mim em cima desse cubo. Se eu pego o próprio twist agora e mexo aqui no resultado, eu tenho mais a sensação que eu estou torcendo esse cubo, né, que eu não tinha antes. Eu não tinha antes por quê? Porque a malha não estava subdividida o suficiente para eu conseguir ver a atuação desse modificador aqui em cima do objeto. Tanto que se eu voltar aqui, já vou falar aqui sobre essas janelinhas, e desligar a atuação do meu Subdivision Surface, eu estrago o meu twist. Ele fica aqui feião, né? Se eu ligo aqui de novo essa minha subdivisão, eu consigo ter aqui a atuação do modificador um pouco mais clara. Então, com isso, o que eu já consigo perceber também? A ordem que eu coloco os modificadores é muito importante. Às vezes a gente até pensa nos modificadores certos, mas coloca na ordem errada. Então, não adiantaria muito, por exemplo, primeiro colocar o meu Simple Deform para depois subdividir. Porque aí meio que eu já estou subdividindo aqui o resultado de uma torção que já aconteceu. Então, eu não aproveitei aquela subdivisão no momento que eu precisava, que era o momento da torção. Se eu faço o contrário, se eu troco aqui a ordem, né, se eu primeiro faço a subdivisão para depois fazer a minha deformação, aí sim eu consigo perceber o que está acontecendo nesse objeto. Querem testar aí? Isso aqui é animável. Tudo que isso daqui, esse parâmetro daqui, né, como ele é um parâmetro, ele é animável. Tudo que tem aqui, essa bolinha aqui, ó, se eu deixar o mouse parado, animate property. Então eu posso, por exemplo, vir aqui no frame 0, né, eu ligo isso aqui. Aqui é como se fosse o After Effects mesmo aqui embaixo. Viu que ele até botou aqui um quadro-chave? Se eu chego o tempo aqui para frente, se eu chego aqui para frente no frame 150 e troco esse valor, opa, tem que bater aqui de novo, né? 100 e... Tá, tanto faz. E gravo aqui um quadro-chave também. Olha, eu animei essa propriedade. Então, se eu quiser... Ele pode ser usado, assim, é que aqui eu estou fazendo uma coisa meio crua, né? Assim, eu simplesmente estou mostrando como está acontecendo, mas ele pode ser utilizado como uma estratégia para chegar num formato mais complexo. Então, por exemplo, aqui eu consigo dobrar um objeto. Se eu quiser fazer, sei lá, uma bengala. De repente eu não preciso modelar já ela torta, né? Assim, tem que modelar aquela curva. Eu posso fazer uma haste reta, venho aqui com um bend, controlo, daqui a pouco posso falar sobre isso aqui melhor, o ponto de origem, que é por onde ela está fazendo essa torção, e eu consigo fazer essa dobra, né, perfeita de forma procedural, inclusive sendo uma coisa que depois eu consiga ligar e desligar ou trocar, e chego mais fácil naquele formato. É um recurso para chegar no formato mais rápido, né? Porque isso aqui é leve, né? O que vai afetar mais é a quantidade de polígonos. Tá. Isso daí que você falou é importante, tá? Porque, na verdade, a renderização ela tem como ser muito mais do que o próprio formato. Se a gente pensar em recursos assim que foram responsáveis, por exemplo, do salto de qualidade gráfica, para quem joga videogame, de repente, viveu ou acompanhou essa transição assim do PlayStation 2 para o PlayStation 3, para o PlayStation 4, né, e vendo o gráfico ser progressivamente mais capaz ou mais realista, né, isso daí não tem a ver tanto com a quantidade de polígonos. Claro que a quantidade de polígonos tem fator, mas principalmente a capacidade de renderização de certos efeitos é muito mais importante. E esses efeitos são efeitos de render ou efeitos pós-processados. Um exemplo,
eu posso ter uma superfície aqui absolutamente reta e projetar uma imagem, né, projetar um mapa, um funcionamento de textura que faça com que aquela superfície reta tenha um acabamento completamente diferente. Deixa eu parar aqui esse compartilhamento de tela. Eu vou te mostrar uma imagem que vai tornar isso aí um pouco mais claro. Deixa eu só abrir aqui uma outra apresentação que eu tenho aqui. Isso daí foi uma coisa até que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, esse tipo de recurso. Aliás, quem quer ler aí sobre desenvolvimento de personagens e tal, e depois usar no Unreal, eu posso passar a minha dissertação de mestrado. Meio que eu abordei um pouco isso. Ah, a minha tinha. A minha foi. É porque o mestrado que eu fiz, né, é um mestrado profissional, não é um mestrado acadêmico. Então, assim, até com um peso maior do que a própria dissertação, é o produto que é desenvolvido, né? Então, um mestrado que o foco dele é um produto ou um serviço ou uma metodologia que está sendo proposta. E aí eu fiz um produto, um estudo de caso, né? Penso para poder explorar uma técnica de 3D, inclusive, que é fotogrametria. Sim. Então, deixa eu, já que esse tópico surgiu, eu adoro quando os assuntos vêm assim de forma orgânica. Você é mestre nisso, em puxar esses assuntos também, Guilherme. Continua assim. Muito bom. Aqui. Esse daqui é um personagem que eu desenvolvi pro mestrado, né? Então, tem aqui a topologia dele toda pronta para ele se deformar, para ele poder se movimentar. Mas, assim, o que eu ia falar de renderização é isso daqui. Às vezes a gente tem. Aqui eu tenho um plano, tá? 4 vértices, uma face lisa, e quando eu somo diversos efeitos de renderização, né, diversos truques de material, de superfície, eu posso ter um resultado parecido com esse daqui. Então, tipo, se você olha isso daqui num vídeo, se você olha isso daqui num filme, num jogo, você não diz que isso aqui tem só 4 vértices. Você acha que isso daqui, né, conforme a lógica que você estava mencionando agora, Guilherme, você ia achar que tinha que modelar todas essas pedras e reentrâncias e tal. E é tudo efeito nada, não tem nada modelado aqui. É tudo efeito de superfície, né? A gente tem aí diversas texturas diferentes, diversos canais de texturas diferentes, cada uma com um objetivo, né? Então, desde um que dá cor de superfície, um que controla o quanto aquela superfície pode refletir, um que controla o quanto aquela superfície desloca a sombra. E aí, quando a gente soma esses efeitos em cima de uma face que é simples, a gente consegue a renderização de um efeito, né, que é complexo, mas que vem principalmente da interação da luz com aquela face, e não exatamente da modelagem em si. E muitas vezes isso é mais pesado do que a própria modelagem, tá? Então, é nessa lógica, né, que é o que possibilita, por exemplo, só para dar o contexto. Isso daqui é do meu mestrado, tá? A técnica que eu explorei aqui, que se chama fotogrametria, ao invés de modelar um objeto, modelar um cenário, modelar um personagem, a gente está falando de escaneamento 3D. E por escaneamento 3D, essa técnica que eu usei, né, eu tirei várias fotografias dos objetos, de vários ângulos diferentes, fotografia mesmo, fotografia tradicional, tá? Foto. E depois, triangulando a posição dessas fotografias num software de fotogrametria, eu consigo gerar uma nuvem de pontos desse objeto, que depois é convertida numa malha que é super, super, super densa, mas super detalhada. Então fica um objeto no final que praticamente não dá para usar, que fica, sei lá, com 10 milhões de polígonos, 15 milhões de polígonos, fica super pesado. Mas aí a gente faz um processo de otimização, se chama retopologia, para que esse objeto possa ser usado. Eu estou resumindo aqui
o resumo do resumo, né? Então, meio que pegando aqui a sobreposição do Blender. A malha que está por trás, está vendo que ela está bem detalhada, está com os buracos, está com umas coisas, seria a malha densa da topologia original. E aqui, olha o quanto de objeto, né, que eu estou, na verdade, suprimindo e transformando só em uma face, só em outra face. Então, a gente faz essa simplificação dos objetos, mas a gente não descarta esse nível de detalhe que a gente tinha originalmente. Por onde que a gente recupera esse nível de detalhe? É justamente na utilização dos canais de textura adequadamente, né, que é fazendo esse efeito daqui que eu estava falando agora. Então a gente pega uma malha simples, a gente pega truques de otimização de render, né, esses efeitos de materiais, interação com luz, e a gente consegue o melhor dos dois mundos. A gente consegue um objeto simples, que tem a aparência de ser complexo, mas que essa aparência vem no render, e que renderiza rápido, né, tornando a nossa cena leve e fácil de renderizar. Meio que a nossa pipeline é totalmente isso. 3D, a gente pensa muito, assim, eu comparo o que a gente pode fazer em 3D, o nosso processamento, né, a nossa capacidade de processar as coisas, como um orçamento, né? Então, é como se fosse dinheiro. A minha capacidade de processamento é um recurso finito. Então, o artista técnico de 3D, né, e o artista técnico, ele vai ter que ficar dosando ali o quanto ele pode ir para um lado ou para o outro, mas ele tem que achar esse equilíbrio, né, do quanto ele pode fazer para tornar aquela cena bonita, mas ao mesmo tempo tornando ela capaz de ser processada, ou renderizada, ou utilizada num software tipo um Unreal Engine, numa Unity, né, numa Game Engine. Mas a gente tem que lidar não só com o resultado final, né, mas com otimização. E aí que o negócio fica difícil, né? Porque fazer de qualquer jeito e ninguém conseguir renderizar é muito fácil. Mas fazer bem feito, otimizado, para que aquilo seja factível, muitas vezes com prazo curto, né? É aí que fica bem difícil. Só para continuar o exemplo, eu terminei recentemente agora um curso de desenvolvimento de personagens no Infinet, de 6 meses. E eu falei muito com a minha turma para que deixasse a última semana praticamente só para renderização, só para gerar os vídeos que eles tinham que gerar para poder fazer a entrega final. E muita gente não levou isso a sério. Quando chegou na última semana, tinha gente que estava levando 40 minutos, 50 minutos para gerar um frame, gente, um frame. A gente precisa de quê? De 30 frames para fazer um segundo de vídeo. Então faz uma conta aí, para se a gente leva 40 frames para fazer 40 minutos para fazer um frame, quanto que a gente precisa para fazer um segundo de vídeo? A gente também não vai entregar um segundo. Quanto que a gente precisa para fazer 10 segundos? Quanto que a gente precisa para fazer 1 minuto de cena? Então a gente tem que dosar muito isso, né? Até onde a gente pode ir, porque a gente tem que ser capaz de renderizar aquilo que a gente está fazendo. Eu trabalho com a métrica aqui de que o que eu estou desenvolvendo, se eu vou renderizar no meu computador, né, no meu próprio computador, eu doso todo o meu trabalho para minha cena levar assim, cada frame no máximo 2 minutos, 2 minutos e meio estourando. Porque mais do que isso, fica difícil aguentar o tempo de renderização. Aí a gente acaba tendo que recorrer ou a alugar uma máquina de renderização, tá? Porque isso daí é possível. A gente também não precisa renderizar sempre na nossa máquina. Tem estruturas que a gente aluga, né? Que são as chamadas render farms, que a gente pode construir uma cena. A cena está hiper pesada. Eu sei que não sou capaz de renderizar essa cena na minha máquina, mas eu mando essa cena para uma empresa tipo essas, né? Deixa eu parar aqui a captura para mostrar um site de uma empresa dessas. A Rebus Farm é uma bem famosa. Sim, até porque segue a lógica, né, de que a gente não precisa ter o equipamento, a gente não precisa investir no equipamento que a gente não vai utilizar ao máximo aquele equipamento o tempo todo, né? Eu não quero comprar uma placa de vídeo que custa 30 mil reais. Eu quero, de repente, quando eu precisar
de um poder de processamento absurdo, ter acesso a alguma coisa que seja capaz de renderizar, mesmo que para aquilo, de repente eu pague, sei lá, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 10.000, sei lá, para gerar aquele vídeo naquele momento. Mas aí eu coloco isso no preço para o cliente, né? Eu coloco isso no valor do projeto, o valor de renderização. Mas eu não preciso ter o equipamento, eu preciso ter acesso à plataforma. Então, essa daqui é Rebus Farm. Existem outras, tá? Não é uma propaganda, foi só a primeira que veio aqui na minha cabeça, mas que a gente manda uma cena para eles, tá? Então eles têm uma estrutura lá enorme, né? Então só com estrutura gigante, com processadores Threadripper, com placas de vídeo também, pô, super potentes da NVIDIA, que vão ter uma estrutura que eu não vou ter em casa, e eu posso mandar cenas ó, de 3D Max, de Cinema 4D, de Maya, de Softimage, de Blender, de Modo, de Lightwave, ou de outros softwares e plugins, e eles fazem um orçamento, né, para poder ver quanto que custa para renderizar aquela cena. Eu mando o meu arquivo, eles vão renderizar muito mais rápido do que eu teria capacidade, e depois me devolve o render, e eu pago a conta, né? Então, assim, isso daqui profissionalmente salva muito a pele. Tô vendo aqui, Matheus falando do Unrecord. Pô, o Unrecord ficou, assim, tá dividindo opiniões aí de especialistas, né? Ele tá, para quem não viu o Unrecord, tá fazendo uso do Unreal Engine 5, né? E pô, parece muito de verdade, até pelo próprio ângulo de vista, o ângulo da câmera, como colocou ali, que parece muito aquelas câmeras que policial usa no peito e tal, né? Tem essa coisa meio. Então, pô, tá absurdamente realista. Hard. Agora foi. Então, isso daqui é 3D, e isso aqui é renderizado em tempo real, tá? Então, não é jogo. Isso daí tá rodando no Unreal Engine. Mas aí vem muito essa coisa da. Shots fired! Shots fired! Da fotogrametria, né, de você escanear um objeto. Quando você traz alguma coisa do mundo real e otimiza para o 3D, é a impressão da realidade. Nos mínimos detalhes, né? E assim, até parando aqui, o que é difícil de fazer num 3D assim para que passe a. Pô, isso aqui é tech demo, né? Tech demo tudo funciona, né, Matheus? Eu quero ver isso aqui na prática. Até eu ver isso aqui rodando nos computadores de. assim, das pessoas e tal, eu tô pagando para ver. Uhum. Isso aqui tá muito tech demo ainda para mim. Mas assim, o que é difícil no 3D para poder dar essa impressão de realidade? Tá mais nas imperfeições do que nas perfeições, né? Aqui a gente tem muito destroço, a parede está toda descascada, tá cinematográfica, então tem esse lado, mas assim, tá muito mais a gente conseguir reproduzir a realidade das imperfeições do que aquela cena que a gente faz em 3D que acaba sendo meio hospitalar, né? Que tá tudo muito lisinho, tá tudo muito, aquela cena não está humanizada, não tá. Isso daí é o que mais entrega 3D. Você vê, tá tudo muito no lugar, tá tudo muito arrumado, tudo muito posado, muito lisinho, aquela superfície está muito perfeita, aquilo está muito limpo, aquilo está muito. E nada é assim, né? Então, quando a gente consegue gerar um pouco de caos, quando a gente consegue humanizar uma cena, quando a gente consegue destruir um pouquinho, né, fazer com que o objeto conte uma história, né? Por exemplo, se eu estou modelando um guerreiro de armadura, coloquei uma armadura aqui, exemplo mais clichê do mundo, né? Coloquei uma armadura aqui de aço no peito dele, pô, acabei de modelar, coloquei um material de aço ali, pô, o negócio tá brilhante, tá lisinho, aquele guerreiro nunca foi para batalha com aquela armadura. Ele tá ali, tirou da loja e vestiu. Mas um guerreiro usaria uma armadura assim? Não, aquilo tem que estar todo cheio de pancada, tem que estar amassado, tem que estar riscado.
de repente aqui perto da axila ele fica mais suado, escorre suor, está um pouco oxidado aqui. Você começa a destruir assim, um pouco os objetos, a colocar imperfeições que contam uma história, o seu 3D vai ganhando qualidade. Isso daí, inclusive, é uma profissão, tá? Dentro do 3D. São os shader artists. Tem uma outra coisa aqui, como jogo, que não tem aqui, e que quando a gente vê uma gameplay normalmente tem, não tem nada aqui de interface. Não tem nada aqui, por exemplo, um contador de vida, um contador de bala, que normalmente tem em jogo. Estou vendo aqui sem nada de informação para o usuário. A gente pode até pensar que, sei lá, pode ser até um jogo, para quem jogou, de repente sabe, o Dead Space, né? O Dead Space é um jogo que coloca as informações para o jogador de forma diegética. Então, a gente acompanha a vida do personagem com uma coisa que está aqui na coluna do personagem e tal, meio que vai encaixando tudo ali. Mas aqui também não é o caso, simplesmente não tem nada de interface aqui. Então ajuda a vender essa ideia de ser uma GoPro aqui presa em alguém. É. Pois é, botou interface aqui, matou metade do realismo. Tem um momento de reload. Cadê? Vamos prestar atenção então. Eu tirei o som aqui. O personagem entrega um pouquinho também. Ó, agora tem interface. É, record. Mas assim, isso daqui a gente na Unreal Engine agora faz coisas parecidas. Né? Se a gente pegar aqui a base do. Aproveitar que estou compartilhando a guia do Quixel, né? É uma base de objetos fotogrametrados, que são os megascans. Então, isso daqui a gente mesmo agora baixa e monta uma cena no Unreal com isso. Com objetos tipo isso aqui. E aí não tem nada, porque são scans 3D. Então, montar uma cena realista toda baseada em scans 3D é muito fácil. Qualquer um faz. O difícil é fazer um bom scan. Essas esferas, tipo, cadê? A gente tinha aparecido ali naquela hora. E que normalmente quando a gente quer exibir um material, alguma coisa assim que foi construído, a gente coloca nessa esfera, né? Os próprios programas colocam para poder. Mas assim, quem tem a Unreal Engine instalada, principalmente a Unreal Engine 5, e começa a puxar os objetos dessa base, que é gratuita, tá? Chamada de Quixel, você rapidamente monta uma cena com o resultado ali do Unrecord e, e com um nível de qualidade comparável. Até aí não quer dizer que o jogo é bom, só quer dizer que botaram um monte de mega scan. Sei lá, eu ainda tô cético, tem muita coisa lá que tem que ser resolvida. Deixa eu voltar aqui pro Blender. Então eu tava falando sobre colocar aqui um simple form, né, para poder fazer tarefas como bend aqui, né, como deformações primárias e ver isso sendo atuado em cima dos objetos. Né? Você tinha feito essa pergunta. Então, um outro exemplo
que eu posso te dar, assim, de quando seria legal, de repente, fazer uma coisa parecida com isso. Vamos supor que eu queira fazer, sei lá, tipo uma corda. Eu posso colocar um grande cilindro, eu vou fazer rapidamente aqui, tá? Eu vou falar um pouco sobre algumas das opções que eu vou entrar, tipo essa daqui do Edit Mode, ainda não falei, né? Mas, tipo, poderia colocar de repente um grande cilindro, né? Subdividido. Poxa, não está entrando aqui o atalho, né? da versão. E não era para estar dando zoom aqui. Quando eu estou no Loopcut, ele era para estar. Engraçado. O Blender atualizou e matou um atalho. Eu vou ter que ver depois. Essa ferramenta, quando eu estou nela, o Will era para estar funcionando como uma contagem dessa subdivisão. Mas beleza. Eu poderia, de repente, duplicar essa malha ou triplicar, né, para fazer uma corda. Tipo Shift D, Shift D. Origin to Geometry aqui para ficar no centro. E aí, quando eu aplico aqui um modificador em cima de 3 objetos, cadê? Simple Form, no modo Twist, aqui ele pegou no eixo errado. Mas aí eu posso torcer os 3 objetos, tendo 3 cilindros. Se eu tivesse que fazer isso aqui na mão, eu estava ferrado. Esse resultado. Mas aqui, como eu coloquei 3 cilindros retos e estou botando aqui, ele só foi até 360, não tem problema, vem aqui e coloco outro. Form, twist, no eixo de Z, torço mais um pouco. Eu consigo fazer alguma coisa desse tipo. E é procedural, então eu posso desligar, desligar, e eu tenho acesso ainda a ele reto. Muito bom você ter mencionado. Para ele não vai identificar realmente o que está chegando aqui como modifier. Aí, se você quer garantir que ele vai identificar, o que, que a gente pode fazer? Dentro do modifier, eu posso clicar nessa seta aqui para baixo e colocar como apply, né? Então, quando eu faço isso, eu achato o efeito. Ele deixa de ser um efeito e ele assume esse resultado como parte da geometria, como se eu tivesse modelado direto. Então agora ele aceita, agora a geometria é essa. Isso daqui deixou de ser um efeito. Ele foi considerado parte da geometria. Então, se eu mandar agora para qualquer software, ele vai reconhecer esse resultado. Deixou de ser um modificador. Então, se eu quero animar essa corda se mexendo, eu faria assim um rig. Eu tenho aqui, tem um modifier aqui que faz isso. Deixa eu lembrar aqui qual que é. Cara, sabe o que eu faria aqui para animar isso? Eu colocaria uma linha aqui, eu ia associar essa geometria a essa linha, eu ia mexer os vértices da linha, eu ia animar os vértices dessa linha. Tem um modifier que faz isso aqui para mim. Deixa eu só ver qual que é. Faço isso agora. Curve. Vou colocar aqui, então tenho como criar linhas, né? Vou botar aqui um Bezier, por exemplo. Ele botou uma linhazinha aqui para mim. Só lembrar qual que era o modifier que faz isso. Aqui de nome agora. Acho que é o Curve mesmo. Curve Object. Só entrou no eixo errado. Quero no eixo de Z. Ó. Eu associei esse objeto a essa linha. A linha tá pequena, né? Mas, tipo, se eu pego essa linha agora e mexo os vértices dela, ele carrega, tá vendo? Então, meio que eu montei um rig aqui. Aí. Fica muito mais fácil aqui, né? Assim, então, são atalhos. É claro que numa cena complexa, se de repente eu vou colocar, sei lá, várias cordas penduradas
para um personagem passar e ele colidir com aquelas cordas e elas terem uma dinâmica, eu não vou poder fazer isso. Isso daqui é para uma situação específica, né, que eu quero ter o controle e vou animar isso aqui na mão. Se eu quero fazer um personagem colidir com isso, já é outra estratégia. Se eu quero fazer, de repente, isso reagir automaticamente por estar preso em alguma coisa, é outra estratégia. Então, 3D é muita estratégia. A gente vai ganhando repertório, a gente vai podendo fazer as coisas de várias formas diferentes, né? Cada uma para um resultado diferente. Aqui é uma forma simples, mas que já me atende aqui para posar essa corda. Então, recapitulando, né? Eu fiz um cilindro reto, segmentei, clonei ele, né? Tripliquei, coloquei um modifier para fazer ele girar e prendi numa linha e eu consigo posar essa corda aqui agora. A estratégia é relativamente simples, né? Mas eu estou fazendo uso aqui de coisas complexas. É muito comum, assim, Guilherme, a gente também, quando vai fazer uma transição de um programa para o outro, a gente ter que reconstruir algumas coisas, tá? Assim, realmente ele não levar tudo. Quando a gente manda um personagem, modelei um personagem aqui, tá todo pronto, tá todo rigado, tá todo no Blender, tá todo texturizado, tá perfeito, eu quero mandar para Unreal Engine. Quando chegar lá, eu já sei que eu vou ter que reconstruir os materiais, porque a base de material aqui do Blender é diferente da base de material lá do Unreal, vai ser calculado tudo diferentemente. Ele vai aproveitar, de repente, o mapeamento que eu fiz. Eu estou falando alguns termos aqui sem explicar muito o que é, vai ter aula que eu vou falar de forma mais aprofundada sobre isso, tá? Mas assim, ele ia aproveitar, de repente, o mapeamento, mas eu teria que refazer os materiais de superfície. Na parte do rigging, ele vai identificar os ossos que eu estou levando, mas ele não vai entender a relação entre aqueles ossos. Então eu teria que refazer a relação entre um osso e outro lá na Unreal também, né? Refazer o que a gente chama de contour rigs. Então tem informações que vão, tem informações que não vão. É muito comum a gente acabar tendo que manipular para adequar alguma coisa. Eu vou criar aqui uma caixinha, um cubo, de novo, tá? Que nem a gente tinha antes. E eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma escala nesse cubo. Eu vou escalar ele. Então, qual que é o atalho para escalar? S. Vou escalar só em Z. Vou deixar esse cubo aqui bem alto. E vou subdividir ele, que nem a gente tinha visto antes. Vou colocar aqui um Subdivision Surface. Vou colocar aqui algumas vezes no modo Simple. Então, ele está aqui bem subdividido, tá? E eu vou aplicar um Simple Form. Vou fazer um bend. Olha como o meu bend está funcionando esquisito. Conseguem reparar? Que etapa que eu pulei que a gente falou aula passada, que de repente vai ter algum impacto agora? Deixa eu duplicar esse objeto. X. Nesse aqui do lado, eu vou aplicar a escala. Então lembra de aplicar a escala? Esse daqui, ele está lembrando. Eu tenho um cubo que tem 12 metros, né? Mas ele está lembrando que ele tem a escala de 1 em x, 1 em y e 5, menos 5,914 em z. Quer dizer, a escala dele está toda deformada. Nesse outro, eu vou apertar o Ctrl A, vou travar a escala dele em 1 de novo. E vou fazer a mesma operação. A escala é tipo percentual, 1 ou 100%. Então, nesse daqui, que não está com a escala aplicada, eu apliquei o Bend, vou fazer a mesma coisa no outro. Eu vou aplicar aqui o Simple Form, o Bend. Olha a diferença de resultado dos dois. Por isso que eu estou falando, não pode esquecer de aplicar a escala. É a mesma coisa. Então, estou tentando fazer aqui alguma coisa, coloquei o modificador e não funcionou, ele não torceu aqui o objeto adequadamente como deveria torcer.
olha a escala. Isso daqui, pô, sempre que alguma coisa não aconteceu como deveria, olha a escala, pode ter alguma coisa aqui. Uhum. Vamos ver? Ctrl A, Scale. Sim. É que imagina isso daqui, na realidade, como se eu estivesse fazendo essa modificação, né, do Bend, aqui num mundo bizarro, né, que qualquer coisa que aconteça em X está em 100%, qualquer coisa que aconteça em Y está em 100%, qualquer coisa que aconteça em Z está sendo multiplicado 600% negativo. Então, ela trocou o valor e ainda está trocando a atuação, assim, muito, é como se ele estivesse pegando essa atuação só no eixo de Z, tanto que o objeto ficou mais alto, né? Tá puxando, alongando, quase como se fosse um efeito aqui de uma gravidade forte aqui, alguma coisa. Então, tudo que eu estou colocando em Z, ele está tendo esse efeito dessa gravidade estranha. Exatamente, está aqui sendo espaguetificado. Então pensa assim, alterações de escala como se você estivesse mexendo uma gravidade no objeto, né? Uma coisa que está sendo atuada, multiplicada em cima daquele objeto, em cima daquela geometria. Se não for 100%, isso vai ter impacto depois em qualquer coisa, vai alterar o formato de tudo. Então, apliquem as escalas de vocês. Esse exemplo eu acho importante para isso. Então, beleza. Deixa eu tirar aqui esse screencast daqui de novo. Eu ia dar um outro exemplo, mas para chegar no resultado parecido daqui da corda, mas que é bom que eu mostro aqui mais um modificador, que é o seguinte. Eu posso colocar aqui uma rosquinha, né, torus. Eu vou duplicar essa rosquinha, usando Shift D, aqui em Y, e vou rodar 90 graus. Então, de repente, eu posso vou rodar ela, de repente, em Y também, 90 graus. Eu quero fazer tipo uma corrente. E posicionei ela aqui para fazer tipo, uma junção entre elos. Vou até dar um grabzinho aqui. Eu digitei. Se você digitar um valor, ele pega. Por exemplo, eu quero fazer uma rotação em Y de 90. Eu escrevi realmente 90 no teclado. Ele vai direto para esse valor. Do mesmo jeito, se você começar a mexer e quer cancelar, você aperta o botão da direita, ele volta para onde você começou. Do mouse, é. Botão do direito do mouse. Aqui, o right mouse button. Então, sei lá, comecei um grab e não quero mais fazer o grab. Botão do direito do mouse, ele cancela, ele desfaz aquela operação que ele começou. Legal, né? Beleza. Então, aqui, só que por enquanto aqui são dois objetos diferentes, né? Eu tenho aqui um Torus 1 e um Torus 2. Se eu quiser fazer com que os dois virem o mesmo objeto, eu posso vir aqui em Object Join, né? Que seria para achatar duas geometrias, dois objetos em um único objeto, ou usar o atalho Ctrl J. A partir de agora, eu tenho um objeto que já compreende aqui o formato de duas rosquinhas, né? De duas argolas dessas. O modifier que eu quero mostrar se chama de Array. Tá? Então, o que é o Array? Ele vai criar diversas cópias desse objeto
em uma direção, em um eixo, né, específico, então vai me ajudar a multiplicar aquele objeto. Tipo, imagina que eu vou fazer um trilho de trem. Não vou modelar um monte de trilho. Eu vou fazer ou de repente um pedacinho, e depois eu vou replicar aquilo ao longo de um caminho, ao longo de alguma coisa. Aqui, no caso, eu não quero nesse eixo, que está aqui em X. Né? Posso ver aqui qual eixo que eu quero fazer. Já aproveito e seto aqui a distância. Então, aqui, estou colocando ele para fazer essa clonagem, né, em Y. Depois eu vou aumentando aqui a contagem. Quantas vezes eu quero fazer esse clone. Então, olha, rapidamente, usando o modificador, na verdade, de geometria aqui, o que eu tenho? Eu tenho argola, eu tenho torus, né, que é esse donut aqui. Eu coloquei clonei ela uma vez, rodei, estou usando um modificador, e eu posso fazer agora uma corrente do tamanho que eu quiser, que inclusive é procedural. Eu posso desligar e voltar aqui ao formato do primeiro elo para poder fazer alguma modificação se eu quiser. Mas, seguindo assim a mesma lógica que a gente seguiu quando a gente falou antes, né, quando a gente estava falando quando a gente falou da corda, eu posso pegar aqui uma linha, estou até escalando aqui um pouco essa linha, pegar esse objeto e usar um modificador curve de novo para associar então esse resultado aqui nessa curva. Associou aqui no eixo errado de deformação, deixa eu ver se ele consegue corrigir aqui, y, no caso negativo, menos y. Então eu tenho aqui o mesmo setup. Eu consigo pegar aqui essa linha que eu construí, né, e posar essa corrente que foi toda construída através de modificadores. Colocar mais vértices, de repente, direita, subdivide. Então, estratégias aqui, só usando modificadores. Até então, beleza? Beleza. Acho que eu vou entrar com vocês, então, rapidamente numa base de modelagem já, para a gente entender como que a gente constrói também geometria. E aí a gente já tem bastante coisa. Se eu estiver indo muito rápido, gente, fala, porque como eu não estou dando tempo para vocês testarem, eu estou partindo do princípio que vocês estão meio que mais assistindo do que fazendo, né? Até porque não dei nenhum exercício maior, eu estou indo direto. Beleza, Matheus, Júlia, Lorena, tranquilo? O que vocês preferem? Beleza. Então, deixa eu limpar aqui a minha cena. Começar de novo. Matheus está indo. Para onde? Vou criar aqui um cubinho de novo. Nosso famoso cubinho para começar. Então, quando a gente vai criar, então, novos objetos, eu não vou ficar falando muito sobre modificadores, assim, vou falar sobre eles de forma mais orgânica, conforme as necessidades forem surgindo, tá? Mas a gente viu, assim, pelo menos o que é um modificador e como eles atuam em cima de objetos. Se isso aí está entendido, já temos aí um bom ponto de partida para a gente dar sequência, tá? Com esse cubo, vamos supor que eu queira, então, começar a manipular
de forma mais específica os vértices desse cubo, as arestas desse cubo, as faces desse cubo. Então, realmente, selecionar um vértice, mover, selecionar uma face, escalar, gerar novas faces, né, fazer operações de construção. A gente tem que trocar o nosso modo aqui de trabalho do Blender, ou aqui em cima, né, onde a gente tem esses previews de interface, né, esses presets de interface. Se eu trocar aqui de layout para modeling, meio que eu entro dentro daquele objeto como um microcosmos, e agora eu posso selecionar mais do que o próprio objeto em si. Dentro desse objeto eu tenho acesso aos vértices dele. Então, se eu selecionar aqui um vértice, eu consigo dar um grab em um vértice, né? Eu consigo rodar uma face, consigo rodar uma aresta. E para selecionar se eu estou trabalhando com vértices, arestas ou faces, né, que seria aqui o terceiro modo, eu vou usando aqui em cima o Select Mode dentro desse modo de edição aqui de modeling que eu estou usando. Então aqui o primeiro modo, eu tenho acesso aos vértices do meu objeto. O segundo modo, as arestas do meu objeto. Então, se eu pegar aqui uma aresta e apertar R para fazer uma rotação, consigo manualmente fazer isso aqui. Ou o terceiro modo, eu consigo pegar uma face e usar aqui uma escala, usar aqui uma modificação, um grab, fazer alguma coisa, e assim eu consigo começar o que a gente chama de modelagem dos objetos. Então, abrir aqui um modo de modelagem poligonal básico para a gente começar a mexer. Eu consigo acessar as mesmas ferramentas, se eu voltar aqui para o modo de layout, que é o modo que a gente estava antes, selecionando o objeto, vindo aqui em cima em Object Mode, onde está escrito Object Mode, né, que é o modo de objetos que eu estou aqui, e trocando para Edit Mode. Eu vou para o mesmo lugar que eu teria ido se eu tivesse apertado aqui em Modeling, tá? Então, em Object Mode, eu tenho um modo onde eu consigo trocar entre vários elementos. Deixa eu criar mais alguns aqui. Então, em Object Mode, eu consigo ficar alternando entre os objetos. Se eu clico aqui nesse cilindro e troco para o Edit Mode, eu não consigo mais aqui pegar aqui nem o meu torus, nem a minha caixa. Meio que eu tô preso aqui no cilindro, né? Então, eu deixo de editar a minha cena numa escala global, né, e passo a editar aquele objeto num foco, mas aquele objeto realmente tendo acesso a tudo que compõe aquele objeto, tá? O atalho para isso, para alternar entre Object Mode e Edit Mode, é Tab no teclado. Se eu aperto Tab, objeto selecionado, eu consigo entrar e sair do Object Mode daquele objeto, né, do Edit Mode. Então, se eu voltar aqui para a caixinha, vou apertar Tab, entrei no Edit Mode. Até aí, beleza. Um jeito que eu tenho de driblar aquela necessidade, né, quando eu estava escalando objetos, de ter que aplicar a escala, é fazendo as edições direto em Edit Mode. Então, se eu pego aqui, né, uma face, dou um grab e jogo ela para cima em Z, e volto aqui para o meu Object Mode para inspecionar a escala, o meu objeto aumentou. Tem outra dimensão, mas eu não cheguei a alterar a escala. A escala dele é 1. Por quê? Porque eu não fiz uma operação de escala que atua como um multiplicador em cima do objeto. Eu realmente fui na face dele e alonguei para cima. Mas é uma operação que não é um efeito em cima da forma daquele objeto. Deu para entender o que eu falei, gente? Isso é meio difícil de entender a diferença. A diferença de atuar trocando um objeto dentro de Edit Mode e dentro de Object Mode, que eu chego no mesmo lugar. Inclusive, dentro de Edit Mode, eu posso pegar o próprio objeto aqui, peguei todas as faces dele, eu posso escalar. Eu posso vir aqui, ó, fazer uma escala em Z gigante, tá? Então, o objeto ficou super alongado. Se eu volto aqui para o Object Mode, olha como está a minha escala. Ela não saiu de 1, continua 100%.
Por que isso aconteceu? É, é porque, assim, quando eu faço uma escala em modo de objeto, né, aqui em Object Mode, é como se fosse um multiplicador da escala daquele objeto. Ele vai interpretar primeiro o objeto que seria o 100% dele, depois ele vai pegar algum eixo e vai deformar, ou para aumentar ou para diminuir. Então ele está fazendo duas operações. Primeiro ele interpretou o objeto original e depois ele mexeu na proporção dele. Ele está guardando o que isso está acontecendo. Por isso que ele fica com essa herança aqui dessa escala de torcida. Se eu faço a operação de escala dentro de Edit Mode, ela não é uma operação que ela precisa primeiro interpretar o que era aquele objeto original para depois alongar. Meio que eu vou direto no formato do próprio objeto e eu estou trocando o formato. Entendeu? Eu não tenho ali uma operação que está lembrando que eu tenho um cubo de 2 metros que está sendo multiplicado por 10. Eu tenho exatamente um cubo de 20 metros. É como se eu já tivesse construído um cubo que já tem 20 metros. Matematicamente, isso tem muita diferença, apesar de visualmente o resultado ser o mesmo. É. Tudo que a gente está mexendo aqui, a gente está manipulando o valor de alguma forma. Como a gente chega nesse valor faz muita diferença. Beleza, deixa eu tirar esse cubo super alongado. Sim, porque aqui no Edit Mode, se eu analisar, eu tenho operações que eu posso acrescentar faces, que eu posso remover faces, né? Estratégias diferentes para fazer isso. Por exemplo, aí, exatamente, ele é feito para a gente manipular a forma do objeto. Eu não quero organizar objetos. Eu quero entrar em um objeto para manipular a forma dele. Essa é a diferença. Então aqui eu posso pegar uma face e fazer aqui um exercício diferente, de repente. A primeira ferramenta que eu vou passar para vocês se chama Inset Faces aqui, ou atalho I no teclado. Quando eu uso essa ferramenta, ele meio que faz uma topologia diferente, ele projeta aquela face para dentro. Reparou o que aconteceu aqui? Eu meio que eu não troquei a forma, mas ele gerou uma projeção daquela face para dentro, potencialmente chanfrado. Até aqui eu não mexi a forma, mas eu posso pegar essa face nova que eu gerei e se eu puxar para cima ou para baixo, agora tem diferença. Ó, agora eu construí um chanfro. Até então, o inset sozinho ele só fez uma alteração de topologia. Exatamente, eu fiz uma marcação para fazer outra manipulação. Que outra manipulação que eu posso fazer? Segunda ferramenta que eu quero passar, que se chama Extrude. Né? Então, o Extrude ele faz uma extrusão daquela face. Extrusão, uma projeção daquela face para frente ou para trás. Então, eu posso puxar, né, e jogar tanto para cima, né, quanto para baixo. Vou pegar aqui, fazendo um eixo certinho. Extrude, atalho S, se eu quiser, né, em Z. E, ó, se quiser fazer aqui uma caixinha, né, jogo ele para dentro aqui. Então, quando eu falei, eu apertei a tecla igual o grab, né? Se eu apertar o Z, se eu apertar o Y, se eu apertar o X, eu travo aquele eixo. Se eu apertar Z, olha, ele trava aqui para só acontecer em Z. Se eu tirar essa trava do Z, ele fica aqui doidão, ele vai para qualquer lado. Né? Apertei Z de novo. Ele é livre baseado na projeção da vista. Ele vai rodar aqui, só que a minha vista está toda torta. Se eu fizer isso aqui numa vista bidimensional, né, se eu colocar aqui para ver exatamente de X, sem simulação de perspectiva, e fizer uma extrusão, ela vai certinha. Mas é um setup assim, específico. A tendência é que esteja torto. Ele sempre vai fazer isso baseado na nossa projeção de vista. Então aqui, se eu dou um grab, né, direto e começo a manipular, ele está fazendo, ele está movimentando como se ele tivesse traçado um eixo nessa vista que eu estou. Né? E não exatamente X e Y ou Z. E se eu quiser fazer com precisão, aí eu preciso bater aqui, né? Ou X, ou Y, ou Z. Sair aqui, grab, Z. Acabei tirando o passe aqui do lugar. Então, com isso, o que eu posso fazer? Eu posso começar a ir adicionando faces, e alongando, e fazendo novos formatos.
Por exemplo, se eu pegar aqui essa face, vamos fazer aqui uma brincadeirinha. Vou fazer uma extrusão para jogar aqui uma nova face para frente. Posso escalar ela aqui um pouquinho para ela descer. Aqui um pouquinho. Fazer uma nova extrusão para frente. Escalar aqui mais um pouquinho. Sei lá, vou inventar alguma moda aqui. Vou fazer mais uma extrusão. Vou alongar aqui. Tentar inventar aqui, sei lá, um golfinho, um peixe, alguma coisa. Não. Ah, uma lanterna? Ah, se eu fizer aqui um inset puxar, ele pode virar uma tomada mesmo. Separar depois. Mas assim, é que eu quero mostrar um outro modificador. Na verdade, uma nova utilização de um modificador que eu já mostrei, do próprio Subdivision Surface. Assim, só para ir completando aqui, vou fazer aqui meio. Vocês vão entender que eu sou um péssimo biólogo, né? Graças a Deus eu não sou um biólogo. Eu, se eu dependesse dos meus conhecimentos de. Então, sei lá, posso fazer aqui um set, uma extrusão aqui para os lados. Sei lá, tô fazendo aqui alguma coisa. Não sei exatamente se isso parece um golfinho ou não, mas você conhece mais peixes do que eu. Às vezes vai. O que está acontecendo aqui comigo? Eu estou mexendo com o mouse, fazendo a escala aqui do inset. Ele está sendo muito agressivo, tá? Ele está mexendo muito rápido no valor. Quando isso estiver acontecendo, você pode segurar Shift no teclado, que parece que ele fica um pouquinho mais suave. Você consegue trocar o valor um pouquinho melhor. Pelo menos fica um pouco menos sensível. Mas sei lá, dar uma escalada aqui nisso também. Construir, sei lá. Inventei aqui alguma coisa. Vamos ver o que isso vai parecer. Provavelmente nada. Mas é muito comum eu fazer um objeto assim mais quadradão ou mais simplificado e eu deixar para ele ser arredondado através de modificadores. Né? Usar aqui o próprio Subdivision Surface. Vou ver um submarino aqui, na verdade. E utilizar ele, né, para que, através desse cálculo dele de subdivisão, ele pegue as faces, né, que ele está gerando e utilize elas para arredondar o meu objeto. Então, olha o que ele fez. Ele está pegando cada face e dividindo aqui para mim, no primeiro level, em 4 faces diferentes. E fazendo isso, meio que ele vai compensando aqui, fazendo uma curvatura entre uma face e outra, utilizando essas novas faces que ele está gerando. Então, é uma estratégia de modelagem. Né? Eu modelar sabendo que eu vou depois ter um cálculo de suavização de malha que vai acontecer, tipo Subdivision Surface. Então, eu faço uma versão mais simplificada, mais quadrada do objeto e assumo que depois um modificador vai terminar de arredondar para mim esse objeto. Comparar aí a diferença. Isso é muito comum no 3D. Então, para a gente continuar na aula de hoje, vou pegar uma referênciazinha aqui, vou salvar. Que eu quero mostrar como que pega uma referência. Deixa eu parar aqui só para poder salvar uma referência. Adobe Firefly vi muito potencial, Matheus. É a AI da Adobe, né? Eu só vi vídeo, não sei se já está disponibilizada. É uma AI que gera 3D, gera vetor, é tipo um Midjourney, né? Só que da Adobe para gerar. Só que ela tem capacidade melhor para gerar arquivos vetoriais, principalmente, arquivos para gerar ideias assim para utilizar como logo, coisas um pouco mais editáveis. Se continuar assim, esquisito, eu vou migrar para outra plataforma, gente. Não vou ficar usando o Google Mix, não. É. Ah, quando eu ameacei, né? Aí tá me escutando. Ah,
Beleza. Mas então, quando eu vou modelar, assim, dificilmente eu vou ficar modelando na louca aqui, sem nenhum tipo de referência visual, que eu estava fazendo aquele meu projeto de peixe que o Guilherme achou que era uma tomada. Eu vou colocar alguma imagem de referência, um gabarito, alguma coisa por trás para poder seguir, ter uma ideia visual, ter realmente uma referência, né? Então, como que eu coloco uma referência? Shift A é sempre o método de criação de objetos. Estou aqui no Object Mode, minha cena está limpa. Vou apertar Shift A. Já tem aqui uma galeria, do mesmo jeito que tem Mesh, tem Curve, aqui tem várias coisas, tem uma galeria só de imagens. E já tem aqui meio que um tipo de imagem que eu posso usar como referência. Já está aqui como reference, né? Então, se eu clicar aqui para criar uma imagem de referência, ele vai abrir aqui, está na minha bagunça aqui da área de trabalho, mas tem aqui as minhas imagens que eu posso utilizar como referência. Eu salvei essa daqui que se chama Yellowfish. Posso passar para vocês, mas assim, de boa, eu só peguei um peixe no Google, pode ser qualquer peixe, só peguei um peixe de lado. Botei aqui como imagem de referência, vou mandar carregar. E olha só o que ele vai fazer. Ele vai criar aqui para mim um objeto, na verdade um plano texturizado, que serve para que eu modele por cima. Só que tem uma coisa, ele criou meio que baseado na vista que eu tô. Então, ele criou tudo torto. O truque para criar uma boa imagem de referência é eu já criar numa vista bidimensional. Então, se eu colocar aqui meu ponto de vista já alinhado aqui, por exemplo, com eixo de Y, ou com eixo de X, quando eu crio, ele já vai criar alinhado, já vai criar todo retinho. Então, apertei aqui Shift A, Image, Reference. Eu vou pegar aqui o próprio Yellowfish, e aí eu posso criar que ele já vai criar todo alinhado. Ou se eu desligar essa caixinha aqui do lado, chamada de Align to View, ele vai criar deitado no chão, independente da vista que eu tô. Eu teria que reposicionar. Mas eu acho mais prático, né? Eu já criar numa vista bidimensional aqui, minha, e colocar direto. Então tem aqui uma imagem que vai servir de gabarito para eu criar, para eu modelar um peixe. Se eu criar aqui uma mesh, é isso aí. Na minha época eu desenhava com a caneta em cima do monitor aqui, referência manual, com caneta de retroprojetor, mentira. Se eu criar aqui um cubo, ele vai ficar meio para um lado, meio para o outro. Não é exatamente a minha forma de trabalhar. Então, o que a gente pode fazer? Pegar essa imagem de referência, dar uma puxadinha aqui para trás, dar um grab nela aqui em X, né? Ou puxar aqui dentro do Move, só para ela já ficar aqui um pouco afastada desse cubo que está servindo de base. Então, eu já tenho a base aqui para começar uma modelagem de um peixinho. Eu posso colocar aqui numa vista bidimensional, coloquei aqui vendo o eixo de X, né? Vendo aqui pela visão de X, clicar nesse cubo que eu criei e entrar aqui no Edit Mode desse cubo. Então, qualquer coisa que eu faça nesse cubo, eu já tenho aqui como seguir um gabarito do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, ver a referência do peixinho que está atrás. Eu já sei que eu não quero que o peixe seja tão largo assim, então já posso pegar aqui todas as faces. Para selecionar todas as faces, eu posso simplesmente aqui, no modo de seleção de face, apertar A, que ele seleciona tudo, né? É um Select All. E escalar todo mundo aqui em X, para o peixinho ficar aqui mais fininho. Não sei exatamente qual é a espessura desse peixe, então vai meio aqui do meu sentimento. E vou voltar aqui. Parece tipo uma cara disco, né? Uma coisa assim. É, verdade. Agora, o que eu posso fazer? Posso já começar a procurar um formato base aqui, colocando aqui no modo de edição de vértice. Então, selecionando aqui os vértices. Só que aí vai começar a acontecer o seguinte. Olha que interessante. Eu vou tentar selecionar aqui o vértice e vou puxar. Reparou o que aconteceu?
eu puxei o vértice da frente e não puxei o de trás. Isso daí é um detalhe aqui de modelagem do Blender. Se eu quiser que as minhas seleções selecionem tanto o que está na frente quanto o que está atrás, eu preciso estar no modo de raio-x que eu havia comentado. É até bom que esse modo deixe aqui o meu objeto semi-transparente. Então, enquanto eu estou no modo de raio-x, eu consigo selecionar aqui os vértices. Agora sim ele pegou o que está na frente e o que está atrás. Eu posso agora dar o grab e começar a procurar aqui um formatinho. Ainda não tem nem segmentação aqui, meio que para achar muito bem o que eu estou fazendo. Mas eu já consigo procurar aqui um formato. Então, o que eu posso fazer para resolver aqui esse problema de segmentação? Tem uma outra função aqui, né, que se chama Loop Cut, que eu consigo adicionar loops. Né? Ele corta aqui uma malha para mim e vai colocando mais... Gente, espera aí que eu vou fechar aqui o Microsoft Teams aqui da máquina, que está loucamente aqui mandando notificação para mim. Estava me desconcentrando. Então, eu posso progressivamente ir cortando aqui a minha malha. Depois eu vou explicar melhor sobre esse funcionamento, sobre o que é malha quad, né, que é o que a gente está fazendo agora, mas aqui eu posso simplesmente usar isso para picotar aqui um pouco mais esse meu peixe. Né? Então, eu usei aqui o Loop Cut, cortei 1, 2, 3 vezes. Agora eu posso voltar aqui. Muito bom. Sim. Agora eu consigo ir seguindo aqui um pouco melhor esse gabarito aqui do peixinho. Mas já foi o suficiente. Essa barbatana aqui eu vou fazer depois com outra técnica. Posso fazer. Posso pegar aqui o próprio cut, colocar mais um. Aqui, de repente chego até aqui, dou uma puxadinha aqui para trás. É um trabalho de ficar ajeitando agora, meio relaxante, eu acho, pelo menos. Posso aproveitar que eu tenho um pouco mais de informação aqui, que eu tenho os vértices no meio, para colocar de lado, e de repente escalar um pouquinho X. Ó, deixar ele aqui um pouco mais gordinho. Né? Pegar aqui esses supostos, fazer a mesma coisa. Então, é muito assim, da nossa percepção como artista, né? A nossa interpretação da forma. Aqui nesse bico dele, eu posso fazer de repente um. Ou eu posso fazer aqui de repente um inset, que nem eu havia feito antes. Fazer uma projeção aqui, me ajudar. Né? Tipo, já marcar aqui a malha para mim. Até utilizo isso de repente para pegar aqui essa aresta, dar uma puxadinha nela um pouco para baixo. É muito no nosso feeling, né, gente? Ó, vou ajeitar aqui um pouquinho. Sim, ajudou até a afinar, né? Eu posso pegar essa facezinha aqui da pontinha. Extrude. Escalar um pouquinho para ficar menor. Vou montando aqui o peixinho. Se eu quiser fazer super detalhado, com a capacidade de abrir e fechar a boca, o que eu posso fazer? Parar aqui esse
essa face aqui antes, né? E realmente, como você falou, de alguma forma, marcar aqui antes pode ser com o próprio loop cut agora para simplificar, né? Colocar aqui mais um corte, né? E aí eu faço separado, faço um de cada vez aqui. Posso pegar aqui essa primeira face, extrudar um pouquinho. Essa daqui, extrudar também. Só que são faces separadas, como eu extrudei separado, né? Então meio que eu posso dar uma ajeitadinha aqui agora separadamente. Essa boquinha dele. Vai depender do quão criterioso eu quero ser, né? Aqui na hora de seguir a referência. E eu já vou mostrar porque que às vezes não vale a pena ser muito criterioso, tá? Vou deixar assim por enquanto. Nem sempre eu quero ser muito criterioso, isso é importante. Vou segurar Shift para fazer uma seleção múltipla aqui, de repente, dessa parte de cima. Vou até tirar aqui o raio-x para me ajudar agora. Pegar aqui algumas faces. Posso usar o Inset Faces de novo aqui também. Caramba, desculpa. 7. Só para poder projetar aqui para mim, né? Tem que tomar um cuidado com o inset, gente. Se a gente for fazendo ele toda a vida, ele pode cruzar. Ó, se eu fiz isso aqui, ele virou a minha malha ao contrário, ele passou do ponto. Isso aqui vai gerar depois problema na nossa modelagem. Ele inverteu as nossas faces. Só para marcar aqui um pouquinho, né? E agora, boto aqui de lado, faço aqui um novo extrude. Então eu usei o atalho aqui. Atalhos. São os iniciais, basicamente. O extrude é o atalho de extrude. Inset, atalho I. Então é bem fácil de lembrar. I, né? Extrude, inset, a gente usa toda hora. Então, acostumar com o atalho. Aí eu fazendo bobagem aqui de novo. E o Blender travou. Que bobagem que eu fiz. Tô ajeitando e não estava em raio-x. Grab, grab, grab. Aqui, ó. Vou puxar, vou botar bem aqui atrás. O quê? Ah, não, foi só um cálculo de sombra dele que ficou esquisitinho mesmo. Vou pegar aqui mais duas faces. Acho que duas é o suficiente. Vou fazer a mesma coisa. Inset. Extrude. E vou colocando aqui no gabarito. Então, volto aqui para editar vértices. Grab. Vou botar mais perto aqui da emendazinha do rabo. Grab. Se eu quiser, posso até botar mais um loop, né? Um loop cut. Ou não. Então, vai muito aqui da nossa interpretação. Aqui acho que eu posso chegar mais para frente aqui também um pouquinho. E o rabinho aqui, mesma coisa. Então, posso pegar aqui essas pastas aqui que sobraram. Acho que eu vou direto. Vou mandar aqui um... Tem que ficar muito grosso, né? Acho que eu vou afinar ela um pouco. Fazer uma escala aqui em X. Vou deixar isso aqui bem mais fininho aqui, para a pontinha dele aqui, a bundinha ser mais fininha. Dar um extrude aqui. E agora eu vou aumentar. Posso dar uma escala aqui em Z. Para poder tornar aqui maior. Para me adiantar. E agora eu vou meio que botando aqui no gabarito também. Então aqui. E
Beleza. Então, não, automaticamente não. Boa pergunta. Se eu estou na opção fantasminha e eu dou um clique em cima do vértice, eu só pego um dos vértices ali, daquela profundidade. Então, meio que eu estou me educando para, ao invés de clicar no vértice, eu abrir uma caixinha de seleção. Eu não clico direto no vértice. Estou sempre. Por mais que eu queira pegar aqui um vértice só, se eu faço uma caixinha que engloba aquilo, eu garanto que eu estou pegando o grupo todo. Isso. Boa pergunta, tá? Bem observado, Guilherme. Sim, mas aqui, ó, só de ter feito isso, eu meio que já modelei aqui um peixinho, né? Ah, tá super quadrado, tá feio. Beleza. Mas a gente viu um modificador, né? Que a gente suaviza. Então você vem aqui, coloca um Subdivision Surface, ó como é que já vai ficando mais legal. Ó, pô, pô, isso aqui bota uma texturazinha, já funciona, já foi, hein? Pois é. Vou desligar aqui o wireframe que tá ligado. Poderia sim, Lorena. Eu poderia ter colocado o Subdivision Surface antes de começar a modelar e aplicado, ao invés de ficar dando um monte de loop cut no princípio, né, para me adiantar na primeira forma. Se eu der aqui um shade smooth, ó, que ele fique mais lisinho, já tem um peixinho ali, funcional. Legal. Vou fazer uma loucura aqui para ver se ele vai deixar. Vou jogar aqui um Simple Form, Blend. Deixa eu ver se algum eixo aqui vai. Dá para deformar o peixe aqui. Nenhum eixo aqui foi correto. Teria que fazer uma outra coisa. Deixa pra lá. É, já disfarça bem mesmo. Então, assim, eu já falei um monte hoje. Eu não. Na verdade, tudo que eu falei hoje é o conteúdo que eu programei para duas aulas, só que considerando os tempos de prática. Então, eu vou dar uma segurada agora. Acho que não tem por que avançar também tão mais do que isso. Já falei sobre o funcionamento de modificadores e falei de ferramentas básicas de modelagem. Acho que eu vou ficar mais um tempinho aqui com vocês, mas agora eu gostaria que vocês tentassem fazer alguma coisa. Pode ser o próprio peixinho aqui, que tentassem investigar um pouco, quem está com o Blender, para pelo menos, mesmo que não termine agora, sentir um pouco a ferramenta.